Bom dia para todos e todas. É um prazer estar aqui, né? Todo mundo aqui junto. E não vim mais porque estou adoentada. Eu acho que minha raiz já vem lá de meu avô. Não lembro dele contando histórias, mas ele era do povoado de Lagarto, de Retiro. Ele era contador de história, repentista e dançava rezado. Então, eu acho que já traz uma coisa assim. E em Estância, né, minha terra natal é Estância, a casa grande, de família assim, acolhedora, com uma família de Zezinho Colares, de parente, igual também de Zezinho mesmo, de Fátima. Parente de tudo que era lá, não sei nem onde, não tinha nem onde dormir, os filhos da casa. Então, muitas histórias e muitas fofocas. Muitas fofocas, história de fofoca dali e da acolá. Eu sei que tinha histórias verdadeiras, né? Estava ali circulando. E depois, ali, criada ali, tinha também um contador de história no bairro Alagoas, que é onde eu nasci. 2 casas depois era tudo sítio. E ele era contador de história, ficava na calçada. A televisão, quando chegou na casa de meus pais, eu tinha 10 anos de idade. Até os 10 anos a gente não teve acesso à televisão. E o contador de história lá do bairro que contava, infelizmente ele morreu eletrocutado, uma morte horrível que eu assisti. Todo mundo do bairro assistiu a morte dele. Mas depois eu acho que aí veio essa contando história para meus filhos, né, que me tornei escritora infantil. Estava contando história numa noite de chuva para minha filha, aí eu comecei a criar história. Durante um mês eu criei 30 histórias. Aí eu fiquei assim, aí eu fiquei assim encantada e conheci a doutora Neuza Santana, que me deu apoio, que era uma dentista especialista em criança, me deu apoio, tudo, e eu comecei a escrever. Meu irmão cardíaco dentro do hospital João Alves, dentro do hospital cirurgia, meu irmão cardíaco pedia para eu ler história para as crianças. E eu ia ler história para as crianças. E ali eu comecei a me tornar contadora de histórias. Aí depois vi a arte de contar história através do Prosarte. Foi quando a gente fundou o grupo Prosarte, com Fátima, com a Dilma Pinto, com a turma do grupo Prosarte. E aí surgiu o movimento dos contadores de histórias de Sergipe através do grupo Prosarte. E assim, minha história. Fechado, já queria chegar lá. Quando eu sacudi, é porque eu vou saber. Ela começa a sonar pra cima. Era pra ser 10, minha filha. Se não ia chegar. Já tô ligada no som aí, no chacoalhar. Eu serei muito breve, até porque já fiz uma primeira apresentação. Mas, um detalhe. Eu não sou contadora de histórias, mas fui criada ouvindo histórias no colo do meu pai. Né? Ele contava muitas histórias. O meu pai contava tanta história. Meu pai era pernambucano de nascença. Mas ele viajava todo o interior tangendo gado por aquelas terras. E ele contava tanta história que ele recebeu também um codinome de Pedro Sete Estado, porque ele contava de tantos estados que tornou-se Pedro Sete Estado. E eu sou Anabi, a filha de Pedro Sete Estado. Não vou falar mais porque já falei. Já contei uma. Um abraço a todos. Bom dia a todos e todas. É um privilégio estar aqui. Não conhecia Sergipe e esse é o primeiro encontro que eu participo com contadores de histórias das mais diversas origens e das mais diversas raízes. Eu, analisando tudo que vocês falaram aqui, eu acho que eu sou a única que nunca teve ninguém que lhe contasse histórias. Mas eu era uma criança extremamente traquinas, insuportável na escola, reclamação de mim todos os dias. E no final do ano, do primeiro para o segundo ano, eu passei com nota 5. E meus pais acharam aquilo um absurdo, apesar de que eu já sabia ler. E me matricularam na casa da irmã mais velha do meu pai, a tia Batista, que era minha madrinha. Ela era uma professora aposentada que fez da garagem da casa dela uma aula de reforço. E ela era famosa na vizinhança pela rigidez.
Ninguém podia abrir a boca, não podia conversar, porque era palmatória e eu, sobrinha afilhada, pendurava na minha orelha. Mas ali, ela treinava leitura com os alunos num livro que eu não sei se é conhecido nacionalmente, mas em Minas ele é muito conhecido, que é o Método Global de Alfabetização, da Maria Lúcia Casasanta. E são histórias. E cada dia, um aluno, ela escolhia para ler uma história. E eu ficava assim, fiquei apaixonada. Eu esperava ansiosamente o momento daquela aula para que eu ouvisse as histórias. E ela percebeu isso quando eu fiz 8 anos, já, claro, né, livre, eram umas férias de 3 meses, de segunda a sexta lá na casa dela. Depois, quando eu fiz 18 anos, 8 anos, ela me deu o meu primeiro livro de histórias. Lá em casa tinha muitos livros, mas era tudo livro científico do meu pai. Eu não tinha livro nenhum, a não ser aritmética, gramática, caligrafia, os livros da escola. E ela me deu um livro de Andersen, que é um contador que até hoje eu tenho para mim no meu coração. E, a partir daí, eu comecei a gostar de histórias. E hoje eu digo o seguinte, que as fontes principais do contador, porque eu já conto histórias há 20 anos, vai fazer agora em agosto de 2025. E eu digo que eu sou um aprendiz na arte da contação de história, porque todos os dias a gente tem o que aprender. E eu acho que as fontes maiores do contador de histórias são a leitura, a pesquisa, a escuta e os valores internos que ele tem e que procura repassar pelas histórias.